E aí, pessoal, questão de número 8 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. A última questão do centro de massa, do tópico centro de massa. Essa questão foi extremamente desgastante, porque tem que fazer muita conta algébrica para chegar no resultado final. E acabei que, após um dia inteiro tentando resolver essa porra, eu cheguei numa solução muito mais simples e que poderia ter me poupado muito tempo se eu tivesse percebido antes. Então vamos à resolução dela. E óbvio, né, ela seria realmente difícil, que é uma questão de 3 estrelas, então nível 3. Então vamos lá. Uma lata tem uma massa de 0,140 kg e uma altura de 12 centímetros e contém 1,31 kg de refrigerante. Pequenos furos são feitos na lata e no topo, na base e no topo, com perca de massa desprezível, para drenar o refrigerante. Então, ok, nós temos uma perca de massa desprezível, ou seja, isso significa que vai ser bem gradativamente lenta esse escoamento desse refrigerante. Então, nós temos o seguinte, letra A. Qual é a altura do centro de massa da lata e seu conteúdo inicialmente? Então, nós temos aqui a figura da nossa lata. Inicialmente, ele quer saber a altura do centro de massa quando esta estava cheia com seu refrigerante. E aí a análise é a seguinte. A altura da nossa lata, que é H, mede 12 centímetros. E o refrigerante ocupa todo o espaço da lata. O refrigerante seco, como ele é geometricamente simétrico e uniforme, né, na sua densidade, o centro de massa se encontra exatamente no centro de massa da lata, que no quesito aqui altura, na coordenada de altura, seria ali o meio da lata, então uma altura de 6 centímetros. E com o refrigerante totalmente cheio, e portanto sendo líquido, né, tratando o líquido como sendo uniforme e ocupando a simetria de toda a lata, o seu centro de massa seria também no mesmo ponto. E dada o centro de massa do conjunto, isso significa que o centro de massa ficaria ali na altura de 6 centímetros. Vamos ver isso. Então nós temos aqui o centro de massa, dada aqui pela altura, na verdade a altura do centro de massa, na verdade, né, não coordenadas, apenas a altura, a gente vai se preocupar apenas com a altura dela, que vai ser aí a soma dos termos dos dois objetos que a gente está analisando. A posição do centro de massa da lata e a posição do centro de massa do refrigerante quando este ocupa toda a lata, né, quando o refrigerante está cheio, mais a soma total do sistema. Para ver que, para não ficar só no nosso raciocínio, né, aqui na explicação, para mostrar matematicamente que isso ocorre, então nós temos o seguinte. A posição do centro de massa da lata, como eu falei, está na metade da altura da lata, que ela é simétrica. Então, está no centro, em todas as direções, no centro da circunferência e, em termos de altura, na metade do caminho da base até o topo. Então, H sobre 2, multiplicada pela massa da lata. A mesma coisa acontece para o refrigerante. A massa R de refrigerante, a posição do centro de massa dele quando este ocupa toda a extensão da latinha, toda a extensão interna da latinha, vai ser H sobre 2, dividido pela soma das massas tanto da lata quanto do refrigerante. Reescrevendo aqui, reorganizando, na verdade, nossos termos, a gente tem a nossa expressão aqui que vai definir a altura do centro de massa desse sistema. Aí substituímos os valores, nós temos H, perdão, nem precisa substituir os valores, porque a gente tem aqui ml mais mr sobre ml mais mr. Isso vai dar 1. Então, sobra apenas H sobre 2. O que nos mostra, né, como explicado, que a altura do centro de massa é a metade da altura H. Como H é 12 centímetros, a metade de 12 é 6 centímetros. Então, está aí a altura do nosso centro de massa quando a lata se encontra cheia de refrigerante. Na letra B, ele pede o seguinte. E após a lata perder todo o refrigerante? Ou seja, quando a latinha estiver vazia. Aí fica somente
a altura do centro de massa da lata, que é justamente os mesmos 6 centímetros, né? Como eu já expliquei. Na letra C, ele pede o seguinte: o que acontece com H enquanto o refrigerante está sendo drenado? Bom, nesse caso aqui, quando o refrigerante vai escoando e descendo, obviamente que a parte superior da lata vai sendo preenchida por ar, que é muito menos denso do que o nosso refrigerante. Isso significa que o miolo do nosso corpo não tem mais uma densidade uniforme, vai se acumulando uma quantidade de densidade mais para baixo. Então, isso significa que o nosso centro de massa vai se aproximando do, do ponto mais baixo da lata, né? Ou seja, vai pegando da posição X para baixo. Quando o nosso refrigerante escoa totalmente, esse centro de massa retorna, né? Ele volta a subir para a altura H sobre 2. Para não ficar só em minhas palavras, eu coloquei um resuminho desse texto que eu acabei de exemplificar. Então, nós temos o seguinte: à medida que x diminui, né, que é a altura do nosso refrigerante. Caramba, tive que pausar aqui que deu uma crise de espirro. Então, à medida que esse x diminui, que é a altura do nosso refrigerante, então no instante inicial esse x é igual a h, porque os dois podemos considerar tendo a mesma altura, considerando ali a borda das tampas superior e inferior como sendo desprezíveis. Então, à medida que esse x diminui, o centro de massa do refrigerante na lata cai inicialmente. Então, ele desce para abaixo de H sobre 2. Porque lembre-se, quando o refrigerante está, quando a latinha está cheia de refrigerante, o centro de massa é em H sobre 2. Mas quando o nível vai descendo, que é representado aqui por esse comprimento X, esse centro de massa vai ficando abaixo de H sobre 2. Porém, depois ele volta a subir e volta a ter exatamente H sobre 2, que é 6 centímetros, quando o refrigerante está totalmente vazio, que aí fica apenas só o centro de massa da lata, que eu, como eu falei, por geometria, né, e dada a uniformidade da estrutura do material, o centro de massa se encontra exatamente no meio com uma altura H sobre 2, 6 centímetros. Agora vamos para a parte que me fudeu de vez, que foi a letra D, que foi terrível. Então nós temos o seguinte: se x é a altura do refrigerante que ainda resta na lata em um dado instante, determina o valor de x quando o centro de massa atinge seu ponto mais baixo. Então nós temos aqui uma representação específica, né, de, por exemplo, o x está ali tem uma altura metade do comprimento da lata. Só para ilustrar, ele quer, na verdade, qual vai ser o centro de massa menor possível da lata. Ou seja, quando esse X for um tamanho tal em que o centro de massa esteja no seu ponto mais baixo possível mais baixo possível do que H sobre 2. Porque a partir desse ponto ele retorna a subir e volta para H sobre 2. Entendem? Então ele quer esse valor X mais baixo possível. Então vamos a ele. Deixa eu dar uma pausa aqui. Para que isso possa fazer sentido, vamos pegar aqui a nossa equação novamente do centro de massa, como a gente pegou ali no nosso início, para a garrafa totalmente cheia, a nossa latinha totalmente cheia. Né? Então veja aí que na letra A, essa é a descrição para ela totalmente cheia. E sabendo disso, quando o refrigerante cai, a quantidade de massa, né, ou a massa do refrigerante armazenada dentro da nossa latinha vai se reduzindo ao longo do tempo, correto? E a gente pode escrever uma expressão em termos da razão da altura da lata e a altura do refrigerante para determinar essa massa. Então, por exemplo, a massa do nosso refrigerante pode ser dada pela massa total desse refrigerante. Esse M vai representar a nossa massa total, que multiplica a fração ou a razão entre as alturas
em relação ao refrigerante dentro da latinha e a altura da própria latinha. Então, XH. Então, no início, né, você tem ali, no início, você tem esse X igual a H. Então, fica aqui, a massa da latinha vai ser dada pela quantidade total de refrigerante ocupando o espaço dela. Mas conforme esse X vai se reduzindo, você vê que essa fração vai ficando cada vez menor, dando aí uma massa cada vez menor, né? Então, ou seja, é inversamente proporcional, né, a altura a coluna de altura do nosso refrigerante. Então, temos esse termo aqui, que a gente pode substituir ali na nossa equação. Onde tem a massa do refrigerante, eu substituo por esse termo, m de x sobre h. Então, m vai ser a massa total do nosso refrigerante e multiplicado pela razão entre x e h. X sendo a altura da quantidade do refrigerante e h a altura da lata total. Reorganizando aqui um pouco os nossos termos para deixar essa equação um pouco mais bonitinha, faço ali uma operação de frações, tanto no numerador quanto no denominador, e aí eu fico com fração sobre fração, e aí todo mundo sabe que divisão entre frações, repete-se a primeira fração e multiplica-se ela pelo inverso da segunda. Mas, felizmente, nós temos ali a h sobre h, corta, e simplificando um pouquinho nossa expressão, ela fica com essa cara aqui. Então, veja que a altura do centro de massa do nosso sistema refrigerante latinha é dada por essa expressão. Então, quanto mais esse x se reduz, menor vai ser a altura h do centro de massa. Óbvio que esse x tem um valor mínimo. E aí, para a gente chegar nele, a gente vai fazer o seguinte. Esse valor mínimo vai ser dado quando essa função zerar. Ou seja, quando a derivada de h em relação a x, porque h está em função de x. Então, existe um valor nessa expressão, h, veja que ela é uma expressão quadrática. Então, existe uma expressão, um valor x para essa expressão, onde, como a gente já explicou na questão de derivadas, né, em capítulos anteriores, onde a curva dessa parábola vai ter um ponto de mínimo ou de máximo, onde vai se passar a reta tangente, que representa o quociente dessa derivada, que ela vai ter inclinação zero em relação a essa função, representando aí o valor mínimo ou máximo, né, dependendo da nossa função, né, se a parábola é concava para cima ou concava para baixo. Então, a derivada dessa expressão vai nos dar aí esse valor. Resolvendo essa derivada, nós temos o seguinte. Para facilitar a minha vida, eu vou pegar esse termo no denominador e multiplicá-lo pelo expoente negativo dele no numerador. Porque vai facilitar aqui, como é que se diz? A técnica derivativa que eu vou usar, que é aqui a regra do produto, né? Já que agora eu tenho aqui o produto entre dois termos deriváveis. Fazendo isso, né, a regra do produto, para quem não lembra, é entre duas funções que estão se multiplicando e você vai derivar as duas, você você deriva a primeira e repete a segunda, mas a primeira repetida derivando a segunda. Então, o meu primeiro termo aqui, né, o nosso f' será mlh² mais x mais mx², pelo amor de Deus, mx². Então, esse vai ser o nosso f', né, de x, que vai ser derivado, que é o nosso primeiro termo. E o segundo termo, que é g' de x, vai ser o nosso 2, que multiplica mlh mais mx, tudo isso elevado a menos 1. Então, vamos lá. Derivando o nosso primeiro termo, nós temos ali mlhl é constante, então zero. Ficando ali somente mx². Então, nós temos derivada de mx², 2mx. Multiplicando agora o g.
o termo g, que é o segundo termo. Então, está aqui a nossa primeira parte. Mas, aí agora, o primeiro termo, sem estar derivado. Então, mlh² mais x quadrado m, multiplicando pela derivada do segundo termo. Agora, o segundo termo ele está elevado. Então, nós temos agora que ter que aplicar a regra da cadeia, porque a gente vai derivar o expoente e depois derivar o que está dentro do expoente. Então, você tem ali o termo dentro ali, que seria um nosso u elevado a menos 1, vai ficar elevado a menos 2. E esse menos 1 desce, multiplicando o nosso 2 ali na base. Então, fica menos 2, aí dentro da potência, mlh mais mx, isso elevado a menos 2. E agora a gente deriva o que está dentro. O que está dentro, nós temos o seguinte. 2mlh é constante. Então, zero. Deriva mx. Derivada de mx é só m. Então, fica aqui a nossa equação. Fica todo aqui esse termo. Agora eu vou reorganizar esse termo, pegando todos os termos que estão elevados a um expoente negativo, que lembre-se, um expoente negativo significa que ele está no denominador. Então, eu vou colocar eles de volta no denominador. E aí a nossa equação fica com essa cara aqui. O nosso 2, que multiplica mlh mais mx elevado a menos 1, eu coloquei ele de volta no seu denominador. E o nosso menos 2, que multiplica mlh mais mx a menos 2, né? Então, coloquei de volta no nosso denominador, ficando ali os expoentes positivos. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou reorganizar esses termos. Pegando a nossa expressão e reorganizando, né, eu vou separá-los em ambos diferentes da nossa igualdade, para deixar todos os termos positivos, e eliminar aqui o quociente entre variáveis que vai dar 1. E aí, portanto, não precisamos nos preocupar com ele no nosso cálculo. E quais são os termos que o quociente vai dar 1? Então, ó, nós temos ali ó, o 2. Então, você tem 2 sobre 2. O quociente entre eles vai dar 1. Nós temos aqui, ó, em lados opostos da igualdade, esse termo aqui com a parte quadrática dele, que lembre-se, um termo elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, eu posso eliminar um desses termos. Será que eu tenho mais algum aqui que posso eliminar? Não, não tenho. Então, vamos reescrever. Reescrevendo os termos que sobrou, nós temos essa função aqui. mx igual a todo o resto. Não vou falar termo a termo, que é muita coisa. Tudo que eu vou fazer aqui é organizar os termos agora. Fazer álgebra, né? Para fazer o exercício da álgebra aqui. Nós temos ali dois termos somando ali no quociente do lado direito. Eu posso multiplicar ambos os lados da igualdade por esse termo, para eliminar o de baixo ali no denominador. Fazendo isso, a nossa equação fica com essa cara aqui. E fazendo as multiplicações, né? Porque do lado direito eu tenho uma multiplicação com mx. Então, a gente vai ficar com esses termos aí sendo multiplicado por mx. Né? Os do denominador, 2mlh mais 2mx, que vão ser multiplicados por mx. Né? O mx vai multiplicar cada termo desse. Então, ficamos com essa expressão. O que é que a gente pode fazer agora? Podemos colocar todos eles de um dos lados da igualdade e igualar a zero. Fazendo isso, e reorganizando alguns termos aqui que a gente pode fazer alguma operação com eles, temos 2mx quadrado, 2m quadrado x quadrado, e vamos ter ali menos m quadrado x quadrado. A diferença entre eles fica só m quadrado x quadrado. E todo o resto, né? Mais 2m ml hx menos m ml h quadrado, isso igual a zero. E aí chegamos numa função de segundo grau, como eu tinha dito. Né? Lembre-se lá que eu falei que é uma função quadrática, e olha ela aí. Ela só estava escondida ali naquela expressão. Mas aí acabamos de revelar ela. Ela estava oculta, e por algumas manipulações algébricas conseguimos aí descrever como é a cara dela. Então, nós temos ali o nosso x quadrado, o nosso x e o nosso termo
dependente, podemos assim dizer. Então, nós temos o nosso A, que é m quadrado, o nosso B, que é 2m mlh, e o nosso C, que é menos m mlh quadrado. Aplicando delta, nós temos b quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. E isso vai dar isso tudo aqui. Então, multiplicando todo mundo, fica com essa cara aqui. Agora vamos para Bhaskara. Em Bhaskara, nós temos o quê? Menos b, mais ou menos raiz de delta, que é aquele termo todinho ali, dentro do nosso retângulo em azul, sobre 2 vezes a. E a é o nosso m quadrado, né? Então, 2 vezes m quadrado. Então, o nosso x depende dessa expressão aí. E a gente sabe que existem duas raízes, né? Uma positiva e uma para um com valor positivo e outra com valor negativo. Porém, como a gente está se tratando de distância, vamos usar que tem um valor positivo. Então, nossa equação vai ficar com essa cara aqui. O que foi que eu fiz? Eu só coloquei os termos semelhantes em evidência. Os termos iguais em evidência, ali dentro da nossa raiz. Você resolve ali aquele termo que está ali dentro do quadrado. Então, você tem 4m quadrado, ml quadrado e h quadrado. Então, coloca tudo isso em evidência. Dentro de parênteses vai ficar ml sobre ml mais m sobre ml. Se você pegar esse termo que está fora e multiplicar de volta, você retorna ao que está dentro da raiz na linha acima da expressão. E como eu tenho aqui um monte de termos elevado ao quadrado dentro de raiz se multiplicando, incluindo 4, né, que eu posso extrair a raiz de 4, eu posso passar para fora da nossa raiz. E aí vai ficar com isso, com essa cara aqui. Então eu tenho o 4, a raiz dele é 2, passa para fora. M quadrado, a raiz de m quadrado é m. A raiz de ml quadrado é ml. A raiz de h quadrado é h. E dentro ali da nossa fração eu tenho m sobre m, dá 1, mais ml sobre ml, dá 1, mais m sobre ml. Lembrando que esse ml é a massa da lata. E o m sozinho é a massa total do refrigerante. Porque lembre-se que esse M representa lá aquele termo lá que expressa a massa do refrigerante. E aí esse valor vai caindo conforme x vai diminuindo. Continuando. Aí. Opa, tem um erro aqui, minha gente. Isso aqui é 2, tá? Isso é um 2. Para você ver que eu corrigi tanto aqui em erros que eu fui cometendo, porque eu fui tentando chegar em soluções que é muitos termos, eu deixei escapar alguns. E eu deixei ele escapar na próxima linha também, repara. Deixei, olha aí. É um 2 aqui, não é um 4. É um 2, tá? Isso aqui é um número 2. Deixa eu apagar aqui. Não quer apagar. Então, aqui é um 2 também. Aí a gente vai ficar o seguinte. Colocando em evidência, o que você olhar ali tem uma operação com termos semelhantes. Então, eu coloquei esses termos semelhantes em evidência. Então, ficou 2mmLh, que multiplica 1 menos 1 mais a raiz daquele termo todinho ali, sobre 2m quadrado, que aqui não é um 4, é um m. E aí, esse 2 com 2 vai, né, o quociente entre eles dá 1. E você tem aqui também m sobre m quadrado. Então, aqui o quociente entre eles vai dar 1 sobre m. Fazendo essa organização, então, nós temos que o nosso x é isso aqui. Né? Então, 2 sobre 2 dá 1, então não precisa escrevê-lo. M sobre m quadrado dá m, né? 1 sobre m. Então, escrevi ali o nosso m no denominador. Então, o nosso x depende dessa expressão aqui. E é essa expressão que vai determinar o valor mínimo de x. Eu queria continuar algebricamente até substituir esse termo lá em h, mas, meu amigo, era tanta linha, era tanta coisa, eu fiquei cansado, não encontrava uma solução, até que a sacada que eu fiz foi o seguinte: substitui já aqui o valor. Substituindo já aqui o valor, né, então eu tenho ml
que é a massa da latinha, 0,14 gramas. O H, que é a altura da lata, 12 centímetros, sobre a massa do total do refrigerante, 1,31 quilos. Dentro do parênteses, eu tenho menos 1 mais raiz dentro de 1 mais a razão entre a massa do refrigerante e a massa da lata. Aí, resolvendo essa expressão, eu chego que a nossa altura, x, é de 2,84 centímetros. Então, essa altura é a altura do nosso centro de massa. É a altura mínima que o refrigerante vai adquirir e é nessa altura em que nós vamos ter o centro de massa mais baixo possível, que é a altura do centro de massa, 2,84 centímetros. Tanto isso é verdade que, olha só, se eu pegar a nossa equação lá no comecinho, a equação que expressa aqui, né, ela antes da gente derivar, se eu pegar ela aqui e substituir os valores, incluindo o nosso x que a gente encontrou, olha o valor que a gente encontra para a altura do centro de massa. Substitui os valores, quando resolve, olha aí, 2,84. Essa era a sacada que eu não consegui enxergar e eu queria ir continuando aqui resolvendo algebricamente, sem saber que era só fazer isso aqui. Né? Essa agora superou as questões anteriores que foram trabalhosas. Essa aqui foi desgastante. Então, no momento, ela recebe o título de a questão mais trabalhosa e desgastante que eu fiz ao longo desses 9 capítulos do Holiday que eu estou resolvendo. Se você gostou, se inscreva no canal para ajudar a gente aí. Curte e compartilhe também. Comente alguma coisa, dúvida, crítica, sugestões para ajudar no crescimento do canal, no engajamento, né, para formar uma comunidade aqui. Né? Eu não sou o detentor de todo o conhecimento, na verdade eu faço isso para estudar, pelo um hobby. Né? Faz muito tempo que eu me formei em física e eu estou fazendo isso para manter ativo, né? Porque quando você só ensina no ensino médio, você não vê muito dessa física mais pesada, né? Embora que em termos de comparação, o Halliday, né, não seja considerado lá aquelas coisas todas de física. Porém, um dia desse eu peguei lá um capítulo 2 do Moisés e não achei lá essas coisas todas também não. Foi tranquilo os exercícios, praticamente o mesmo nível do Halliday. A diferença é que o Moisés tem uma abordagem, acho que didática e um rigor matemático para tratar os assuntos de física bem melhor. Mas em termos de resolução de exercício, é praticamente a mesma coisa. Embora que cada um desses livros tenha lá os seus métodos de questões pica, né? Como essa daqui, por exemplo. Então, até a próxima, pessoal.